Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que desejamos as boas-vindas aos presentes que nos prestigiam. Nesta tarde, na abertura da 4ª Semana Legislativa pela Mulher, que integra o programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei nº 6.106, de 2 de fevereiro de 2018. A Semana Legislativa pela Mulher tem como propósito a conscientização da importância do papel da mulher e a promoção da equidade entre homens e mulheres em todos os seus aspectos. A 4ª Semana Legislativa pela Mulher contará com uma programação especial, de hoje ao dia 1º de junho de 2023, incluindo a realização de uma sessão ordinária especial, bem como mesas redondas, palestras com especialistas e oficinas. Convidamos a se posicionar à frente do dispositivo a senhora Procuradora Especial da Mulher e presidente da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada doutora Jane. Convidamos também a senhora Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Gisele Ferreira de Oliveira. Convidamos a senhora diretora da Escola do Legislativo, a Eleges, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jane Marrocos Malaquias. E convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Também se encontra no dispositivo a senhora deputada Jaqueline Silva, a quem eu peço uma salva de palmas. Neste momento, passamos a palavra à senhora diretora da Escola do Legislativo, Jane Marrocos Malaquias. Boa tarde. Deputada Paula, por favor, compor o dispositivo. Em nome da Escola do Legislativo e do nosso presidente Wellington Luiz, desejamos boas-vindas a esta Casa do Povo, que é mais, muito mais do que uma casa de leis. Aqui celebramos, desde 1º de janeiro de 1991, a democracia. A palavra democracia significa o governo em que o povo exerce a soberania. E para que possamos celebrar a democracia em sua essência, todas as camadas da população e todos os grupos que formam esse povo precisam ali estar representados. Quando pensamos na democracia, precisamos nos perguntar: onde estão as mulheres? As mulheres, onde estão? Talvez aqui, nessa galeria constituída há um ano atrás, em que retratamos 24, porque nos faltamos com a deputada Maria da Guia, que compõe essa Casa de Leis. Somos mais da metade da população, mas onde estão essas mulheres? Buscando aqui a equidade e a visibilidade. A Semana Legislativa pela Mulher é um momento de discutir a participação social das mulheres, tratar de pautas relevantes, como estratégias de comunicação, direitos das mulheres, autonomia, superação do talvez dito machismo cultural. Avanços da mulher na política, o que essas parlamentares tão grandemente representam. Agradeço às deputadas Celina Leão e Thelma Rufino, ex-parlamentares, por darem voz às mulheres com a criação da Lei 6.106, de fevereiro de 2018, a qual prevê que, anualmente, nos debrucemos sobre pautas para empoderamento feminino. Agradeço às atuais parlamentares pela coragem de representar mulheres nesse espaço em que somos, creiam, há 32 anos, apenas menos de 20% da representatividade do Poder Legislativo. Agradeço à mulher presente, todas que estão neste recinto, por fortalecer sua voz e ocupar cada vez mais espaços, e ainda a cada homem que compreendem que essa luta também é deles. Destaco a beleza das obras do artista que estão neste foyer, o artista Otoniel, por ter, inclusive, antecipado a programação das obras dele, que estariam neste foyer para comemorar o mês do meio ambiente, mas que, para brindar com a beleza das obras, resolveu trazê-las antes para prestigiar este evento. Agradeço a comunicação, especialmente por ter, no cartaz, que parece um simples veículo de comunicação, ter feito a representação da mulher de forma tão inclusiva. E aqui estamos, em um espaço seguro, creiam, para termos essa discussão que é tão necessária. Desejo a todas, especialmente, um excelente e exitoso evento. Boa tarde, muito obrigada. Já se encontra no dispositivo a deputada Paula Belmonte, a quem eu peço uma salva de palmas. Nesse momento, passamos a palavra à senhora deputada Jaqueline Silva.
Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui, já recepcionar a nossa deputada Deise, acaba de chegar aqui também conosco. Salva de palmas. Já fazendo o papel de cerimonialista aqui, pedindo licença para as meninas. Bom, querida. Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Quero dizer primeiro da minha alegria, né? Alegria em estar aqui, e falo sempre, só nós mulheres, que sabemos do desafio que precisamos lidar, deputada Paula, para estar nessa casa. E, sem dúvida nenhuma, cada uma de nós aqui, deputada Jane, deputada Paula Belmonte, mais uma vez, deputada Deise, cada uma aqui, provavelmente, tudo bem, secretária? Provavelmente teve que abrir mão, Jane, da sua família, do seu lazer, né, para poder estar aqui nessa casa, que eu falo que é a casa do povo, representando homens e mulheres. E eu quero, Jane, de uma forma muito especial, relembrar, acredito que deve estar chegando daqui a pouco, acredito que sim, a nossa hoje vice-governadora Celina Leão, que junto com a deputada Thelma Rufino, aprovaram uma lei que, na verdade, eu falo sempre, não deveria nem ter sido aprovada. Deveria ser, na verdade, um exercício, né, de todos nós, de reconhecermos que nós, mulheres, deputada Paula, nós temos, sim, não só potencial, mas nós temos, sim, vocações para estar aonde a gente achar que devemos estar. Mas, infelizmente, a Jane colocou muito bem, ainda somos minoria. E é exatamente por isso que, em um momento como esse, do qual a gente celebra, a gente reforça, a gente convida, né, as mulheres a estarem participando conosco, porque nós somos aqui 4 deputadas, representando todas as mulheres do Distrito Federal. E eu tenho certeza que, assim como a deputada Jaqueline, o nosso sentimento é um só, de representar cada uma de vocês. Mulheres, mães, empresárias, produtoras rurais, representante de Polícia Civil, né, do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, todos os lugares, sociedade civil, com certeza, isso é importante, professoras, quantas profissões, quantos dons cada uma de nós mulheres temos e carregamos, né? Então, que nessa tarde, que se inicia uma semana que celebra, uma semana que, como eu disse, foi aprovada uma lei para a gente convidar vocês a gente estar mais próximas, a gente discutir, acima de tudo, a gente se capacitar. E eu quero aqui, Jane, agradecer a Escola Legislativa desta casa, através de uma lei que a gente aprovou, teve condição de ministrar cursos capacitando as nossas mulheres a se envolverem, a participarem do processo político. Aprovamos uma lei, inclusive, convidando as mulheres a deixar claro que não há nenhum impedimento em estar, sim, nessa casa, sendo deputada, sendo secretária, né? E o que todas nós queremos aqui é dizer que nós estamos à disposição de vocês. Nós hoje, como eu disse, temos uma vice-governadora mulher, nós temos deputadas federais mulheres, nós temos deputadas distritais mulheres, todas nós, todas, imbuídas em representar cada uma de vocês. E o que eu quero nessa tarde é expressar a minha alegria. Eu, mais do que ninguém, posso dizer o quanto foi difícil para mim chegar aqui na Câmara Legislativa. Foram 4 eleições, foi um processo sofrido, muito sofrido, mas era um sonho do meu coração e um sonho que brotou no coração de vários amigos. E, através desse sonho, de muito trabalho, a gente conseguiu estar nesse parlamento. E o que eu falo todos os dias é que o nosso mandato precisa ser instrumento do bem, instrumento de transformação. E eu tenho certeza que esse também é o sentimento de todas as deputadas, do qual eu tenho muita honra, muita alegria de trabalhar todos os dias. Quero, de uma maneira especial, já cumprimentar aqui a nossa secretária Gisele. Obrigado pela sua presença. Está à frente de uma pasta tão importante, representando nós, mulheres, né, Gisele? Eu falo sempre, há muitos desafios, mas eu acredito que a gente tem enfrentado eles de forma muito bonita e positiva. Ainda há muito a superar, mas eu tenho certeza que, com a junção de todos, homens e mulheres, porque nós não queremos ser melhores do que os homens. A gente só quer ocupar os nossos espaços, porque nós também temos condição, como eu bem disse, de estar aonde a
gente achar que devemos estar. Que Deus nos abençoe, que inicie os trabalhos, que a Escola Legislativa continue, né, não só celebrando um momento como esse, importante, mas que a gente possa envolver mais mulheres no Distrito Federal e que a gente possa ter esse sentimento de que cada uma de nós podemos, sim, não só ser deputada, mas, de fato, participar do processo político, porque é aqui, no processo político, que se definem leis, que se gera emprego e que, acima de tudo, reconhece o potencial de todas as mulheres. Que Deus nos abençoe. Como já foi registrada a presença da senhora secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Gisele Ferreira de Oliveira, convidamos neste momento para fazer uso da palavra. Por favor, secretária. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui. E eu fico até emocionada, Jane, porque nós começamos aqui na Câmara Legislativa, na época, a então deputada, que hoje vice-governadora Celina Leão, e não tinha, doutora Jane, a Procuradoria da Mulher. E aí nós começamos, e uma coisa que ela sempre falou assim, nós vamos passar. Nós passamos aqui, eu fui chefe de gabinete dela, tenho um carinho enorme aqui por todos os servidores que estão aqui, que eu me sinto bem acolhida, bem abraçada. E ela falou isso, que a gente precisa implementar as políticas públicas através de uma legislação que hoje, essa semana aqui, a deputada Paula Belmonte, é de uma lei da deputada Celina Leão, na época, que aprovou a Semana Legislativa. Nós precisamos, Clarinha, ter ações como essa justamente porque a gente vai passar, mas as boas ações precisam permanecer. E eu estou como secretária da Mulher, deputada Jaqueline, realmente é uma missão, porque nós somos 52,2% da população e eu falo que o restante são filhos de mulheres. Então, nós temos um papel importantíssimo e vocês podem ter a certeza que a gente tem um respeito muito grande com o Poder Legislativo, porque a gente precisa dessa harmonia, de vocês aprovarem, deputada Deise, as leis e nós implementarem. Porque, se a gente não tirar as leis do papel, nós não vamos fazer o verdadeiro papel, nossa função lá do Executivo. Então, assim, já me coloco essa missão mesmo. Nós estamos fazendo junto um mutirão aqui, junto com a minha equipe, que a gente está querendo tirar todas essas leis do papel. Sabe por quê? Porque é inadmissível, gente, nós chegarmos em 2023 e toda vez, doutor Celestino, que eu ia dar uma entrevista, era para falar de feminicídio. Falei, gente, é um absurdo a pauta da mulher. No terceiro dia do ano aqui, de janeiro, tinham 3 feminicídios, doutora Jane. Eu falei, não é possível que a nossa pauta é essa. A nossa pauta tem que ser essa aqui. Mais mulheres em espaço de poder, mais mulheres em empreendedorismo, mais mulheres aonde elas quiserem estar. Então, assim, vocês podem colocar o nosso compromisso aqui, deputado Pepa, nós do governo do Distrito Federal, juntamente com a nossa vice-governadora Celina Leão, é proteger as mulheres. Porque quando a gente protege uma mulher, eu estou aqui como secretária, Clarinha, mas eu sou mãe, filha, porque quando é uma mulher a menos, não é uma mulher a menos, é uma família destroçada, são os filhos que vão ficar órfãos, são o futuro, porque o mal, ele permanece, ele não termina quando a mulher ela é sepultada. Então, vocês podem ter certeza que podem contar conosco e nós vamos chegar aqui com muito mais mulheres à frente do poder para nós realmente termos a representatividade que nós merecemos. Então, quero deixar meu abraço, meu compromisso, parabenizar também por bela programação, palestras maravilhosas com temas que nós precisamos, Jane. A gente tem que passar, virar essa página. Eu agradeço muito a polícia, eu falo com o doutor Sandra Velar, com todo o comando da Polícia Militar, que fazem um trabalho maravilhoso, mas eu quero estar cada vez menos, Clara, perto da segurança e cada vez mais perto do Legislativo, perto da educação, que só assim nós vamos mudar essa página. Então, meu muito obrigada pela oportunidade. Com certeza, o meu compromisso é colocar e proteger cada vez mais nós, as mulheres. Obrigada. Gostaria de registrar a presença da senhora secretária de Estado de Atendimento à Comunidade, a quem eu peço uma salva de palmas, Clara Roriz. Seja bem-vinda. Também registrar a presença do nosso deputado Pepa,
que está presente, a quem eu peço também uma salva de palmas. Existem algumas cadeiras que estão disponíveis aqui à frente do dispositivo. Quem se sentir à vontade pode vir sentar aqui mais próximo do dispositivo. Convido agora para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa de Leis, deputada Deise Amarílio. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Procuradora da Mulher, doutora Jane. Obrigada, Paulinha, deputada Paula. Obrigada, Jaque, que nos recebeu como veterana aqui nessa casa, nos abraçando, cuidando. Obrigada, secretária Gisele. Jane, obrigada, parabéns pelo evento, secretária, todos e todas aqui presentes. Eu estou muito feliz. E falar de mulher nesse espaço, a gente fica até um pouco emocionada, porque eu não entendia muito bem, Jaque, o que era política. E nós somos só 4 de 24, numa Brasília tão grande. Somos até, né, poucos parlamentares, muito menos ainda mulheres. E eu lutei muito para me formar. E quando eu conquistei o sonho de me formar, que eu fui atuar, eu fui ser enfermeira, meu sonho era ser enfermeira. Eu falei, caramba, eu sou enfermeira. E aí, quando eu comecei a exercer minha profissão, eu me apaixonei tanto. E quando eu vi, eu estava envolvida, eu estava lutando pela minha categoria, lutando por um SUS, lutando por usuário, sabe? Pelos trabalhadores, por quem usa o SUS, que é a sociedade civil. E quando eu comecei a fazer aquilo, eu não sabia, mas eu estava fazendo política. E ontem nós estávamos na conferência de saúde, e eu fiquei pensando, eu tenho 23 anos de profissão, a gente espera a conferência a cada 4 anos. E eu acho que o maior desafio da gente é estar aqui num 4º evento que, graças a Deus, a gente precisa desses espaços para estar falando. Quem dera a gente não precisasse, mas que bom que tem esses espaços. Quem dera que a gente conseguisse nos enxergar e entender que a gente vive um machismo estrutural que a gente precisa vencer. Porque eu vejo, às vezes, meu filho, meu marido, eu replicando coisas, eu falo, meu Deus, olha o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Mas são espaços muito importantes. Mas o nosso desafio é fazer com que a gente eviscere, saia daqui. É fazer com que as leis que a gente pensa e luta tanto, às vezes, para serem aprovadas, ela vire realidade, assim como o SUS, assim como a conferência, a gente planeja. O SUS é algo muito grande, muito poderoso, assim como a política, que eu tinha raiva. Eu tinha raiva da política, porque as pessoas, às vezes, elas veem a política com os maus olhos, mas a política é uma ferramenta muito poderosa. E quando a gente fala de mulher na política, a gente fala de uma política de diálogo, uma política suave, uma política maternal, uma política forte, uma política dedicada, porque a gente pega tudo que a gente faz bem feito mesmo. Sim ou não? Sim. E quando a gente fala de política para as mulheres, nós precisamos ter fala. Eu queria que tivessem mais, eu queria que não fosse uma exceção a gente ter, por exemplo, a primeira comandante-geral de um batalhão, uma mulher. Por que isso? A gente fala como se fosse uma exceção. Parece que uma exceção nós temos deputadas. Não, isso deveria ser rotineiro, porque nós somos a maioria. Então, nós temos um desafio muito grande, como mulheres, a gente olhar e entender que a palavra sororidade não é uma palavra bonita, mas é uma palavra que a gente precisa viver. E que esse momento, deputada Jaque, é o momento da gente se olhar, da gente esperançar. Semanas como essa fazem a gente esperançar que cada uma, seja sendo dona de casa, como professora, como parlamentar, está fazendo um pouco. E que nós precisamos avançar muito. E a gente é unida, sim. É unida que, quando eu estive doente, eu recebi mensagem de cada uma de vocês, eu recebi um abraço quando eu cheguei aqui e falei, nós sentimos sua falta. E isso tudo faz a gente acreditar e a gente se apoiar. Então, lugar de mulher onde ela quer estar, mas a política com as mulheres realmente é o esperançar. Então, que essa semana seja maravilhosa para a gente se abraçar e lutar. Muito obrigada, gente. Convido para fazer uso da palavra a senhora Procuradora Especial da Mulher e presidente da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada doutora Jane.
Boa tarde a todos. Parabenizar, cumprimentar, né, o dispositivo aqui, na pessoa das deputadas Jaqueline, deputada Deise, deputada Paula Belmonte, da Jane e da Gisele, na pessoa dessas 5 mulheres que têm história no DF, cumprimentar todos vocês. E dizer que, para mim, é muito importante, é muito simbólico estar nesse lugar de fala. Nós estamos aqui há 5 meses. Eu digo que cada dia é um aprendizado. Eu estou começando a me sentir um pouco mais à vontade nesse espaço e compreendendo, porque a gente gasta tempo para compreender, para ter a dimensão do que é estar no parlamento, do que é estar num lugar como esse. Hoje eu consigo entender exatamente a questão da representação. Quando você chega aqui, você chega com muita vontade, quase um desespero. Dizer assim, nós vamos fazer. E aqui, o fazer é diferente. O lugar de fazer, de verdade, é o executivo. O fazer administrativo aqui é só para dar suporte ao nosso fazer político. É a representação. É dizer que 4 mulheres não é suficiente para um espaço da população que tem 52% de mulheres e 24 homens representando a população e 4 mulheres representando. Por que nós não estamos representando na mesma proporção que nós existimos na sociedade? Então, esse momento, a Semana Legislativa, é para que possamos produzir esse debate. Eu tenho dito que o caminho, esse caminhar para frente da mulher, da ocupação de espaço, não tem mais retrocesso, não tem mais volta. Ele só precisa ser um pouco mais rápido, a gente precisa acelerar isso. É bem interessante que todos os movimentos, todos os grupos, que você precisa criar um dia especial para ele, é sinal de que ele não tem a visibilidade que deveria ter. Aí você cria um dia para dar visibilidade. Eu sonho que o Dia da Mulher, o Momento da Mulher, falar da importância, falar da capacidade, falar da inteligência, da necessidade da ocupação do espaço, fosse uma coisa natural, o que ainda não é. Então, essa pergunta nós temos que nos fazer todo dia, especialmente nós mulheres. Olhando aqui, muitos homens, no comecinho quase não tinha, eu conseguia contar nos dedos da mão quantos homens tinham nesse espaço. Eu falei, será porque o evento é Semana Legislativa da Mulher? E eles vão entender assim, não, aquilo lá é o espaço só para as mulheres. Mas ainda bem que os homens compareceram. Mas a gente precisa tratar isso com naturalidade, com mais vontade, com mais velocidade, mais pé na porta. Eu encontrei uma mulher, alguns dias, falou, doutora Jane, você, em algum momento, com a palavra sua, me mudou a chave da minha vida. Hoje eu sou igual você, eu meto o pé na porta. E aquilo me trouxe assim, um sorriso, que eu falei, gente, se tem alguém que não mete o pé na porta, sou eu. Mas eu quero ser essa que mete o pé na porta, mas de forma simbólica. Quero ser a que mete o pé na porta e quero convidar vocês para que a gente faça isso. Propriedade, nós já temos. Necessidade, muito mais. E possibilidade são infinitas, mas a gente precisa ter coragem de avançar, de sair desses espaços. Hoje eu entendo que uma reunião como essa aqui vai reverberar para Brasília. É impressionante. Frases do que nós dizemos aqui, frases vão ser pensadas, vão estar nos jornais, vai chegar pelas redes sociais, pela internet, pela TV Câmara, a outras mulheres que vão ouvir e vão sentir e falar, olha lá, aquilo é o que eu queria dizer. Eles estão fazendo o que eu pensava. Então, esse nosso pensar, eu espero que a Semana Legislativa que foi proposta possa repercutir. Jane, duas Janes no mesmo espaço, gente, é uma multidão, viu? Então, toda hora chamavam a Jane, ali a Jane Marrocos, e eu ali olhava logo e falava, estão falando comigo. Mas não, é a Jane Marrocos que está à frente da coordenação. E, Jane, em seu nome, eu quero cumprimentar, parabenizar os servidores da casa, que é outra coisa que acho que esse é o momento de destacar. São muito aplicados, muito cordiais, muito sérios. Tudo que fazem é com muita excelência. É bonito ver a forma como os servidores da Câmara Legislativa trabalham de forma coordenada para tudo dar certo. Então, olha que evento bonito.
tudo arrumado nos mínimos detalhes. Então, que a gente consiga fazer dessa semana uma semana que vai reverberar, que vai dizer às pessoas, oi, tudo que a gente fala, porque parece clichê, né? Lugar de mulher onde ela quiser. Mas a gente precisa transformar essas frases que já estão se tornando clichês em frases reais. E que esses espaços, homens, abram espaço para nós, e vocês vão ver a mudança do mundo, a mudança de Brasília. Porque a mulher está prontinha para ocupar esses espaços. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Paula Belmonte. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias, abençoe esse momento. Eu quero cumprimentar de uma forma muito especial a Jane Marrocos. Porque desde que eu conheci, eu faço das palavras da deputada Jane, você entusiasta para trazer essa escola legislativa, e em especial para as nossas crianças. E como mulher, eu não tenho como não deixar de me emocionar que uma das coisas que nós temos mais sagrados são os nossos filhos. Eu, como mãe de 6 filhos, cada criança que eu vejo aqui, eu fico, nossa, que transformação, que oportunidade de trazer cidadania. Porque essa é a mudança que nós tantos queremos. É a mudança e oportunidade. Nossa governadora chegando, nossa deputada governadora Celina Leão, responsável por essa semana legislativa. Muita honra. Seja muito bem-vinda à sua casa. E eu fico assim, pensando, eu também nunca quis estar na política, muito contrário, eu nunca imaginei estar na política. Mas, com um sofrimento de mãe, eu entrei para a política. Entrei para defender as nossas crianças e jovens. E ao processo do mandato, a gente vê que nós somos totalmente invisibilizadas. E muitas das vezes por nós mesmos. Por quê? Porque minha mãe, como dona de casa, muitas das vezes as pessoas têm preconceito, porque acham que o poder tem que ser da pessoa que sai para fora. E nós temos várias donas de casa que têm os sofrimentos, que têm os seus anseios. Nós temos as produtoras rurais, que eu agradeço a Jane que ter colocado essa pauta aqui para que a gente possa discutir. As mulheres do campo, que são mulheres que fazem 3, 4 turnos. E temos as pessoas que temos oportunidade, sim, de estar em lugares de liderança e que a gente possa ter mais mulheres. Mas eu acho que aqui cabe a todos nós, como legisladoras, como foi dito aqui pela deputada Jane, pela deputada Jaqueline e deputada Deise, a nossa representatividade é para que a gente possa falar, ecoar mulheres simples do dia a dia também. Mulheres que estão na peleja com situações super simples de ser resolvida, mas às vezes o poder público não olha para elas. As nossas meninas que não têm absorvente no dia a dia. As nossas mães que não têm as creches. A nós que muitas das vezes falta o primeiro emprego. A gravidez precoce. São essas políticas que nós precisamos trazer para que a gente possa trazer oportunidade de nós mulheres. E aqui eu clamo para todas nós, que eu vi e vivenciei isso com a deputada Celina na Câmara Federal, independente de ideologia, nós estávamos unidas em prol de nós mulheres. Não tinha um projeto que não passasse pela bancada feminina. A maior bancada da Câmara Federal. Então, que a gente possa estar unidas também. Aqui, no plenário, aqui e em outros lugares, para que a gente possa fortalecer a nós mulheres. A mulher simples, a mulher poderosa,
a mulher que quer ter filho, a mulher que não quer ter filho, mas todas nós somos mulheres. E aproveito a oportunidade, nós estamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo, tem muitas pessoas nos escutando, ainda tem a oportunidade de fazer inscrição para participar dessa semana, vão ter muitos assuntos para serem tratados, e aqui, vocês saibam que tem 4 mulheres guerreiras, e eu vou dizer, a senhora coloca o pé na porta sim, porque já salvou muitas mulheres de vulnerabilidade, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, e como foi dito aqui, a secretária Gisele, essa violência ela está em todos os lugares, tanto na classe econômica menos favorecida, quanto a classe econômica mais favorecida. É uma questão de que nós precisamos trazer para os homens. Respeite as nossas mulheres, respeite as nossas meninas, respeite as nossas crianças. Porque essa também é uma pauta feminina e não é uma pauta fraca. Defender criança não é uma política de café com leite. É uma política de fortalecimento da nossa sociedade, fortalecimento da nossa cidadania e reconhecimento do futuro do nosso país. Que Deus abençoe vocês, contem comigo, para que a gente possa estar, assim, fazendo dessa semana com debates profundos, debates reais, e que façam a transformação na vida de milhares e milhões de mulheres brasileiras. Que Deus abençoe. Muito grata. Gostaria de registrar a presença do deputado Max Maciel, a quem eu peço uma salva de palmas. E convido agora para fazer uso da palavra a senhora vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que também é uma das autoras da lei que institui a Semana Legislativa pela Mulher. Obrigada, querida. Primeiro, eu quero saudar a todos e a todas aqui, no nome dessa belíssima bancada, não só na competência, mas na diversidade, como disse aqui a deputada Paula, na pluralidade dessas mulheres, com olhares tão diversos sobre a nossa sociedade. Quando a gente tem a oportunidade de estar num poder e deixar um legado, é algo que muda não só a nossa percepção, mas muda a percepção de várias pessoas. E quando nós abrimos a Procuradoria aqui, meninas, foi muito engraçado, porque alguns estados não aceitam a Procuradoria da Mulher. A Paula acompanhou isso na Câmara Federal, essa discussão, porque achava-se que a Procuradoria poderia disputar com a Comissão de Mulheres, que já existe em algumas assembleias estaduais. Mas nós somos mulheres que transformamos a vida de outras mulheres e transformamos a vida da sociedade. E eu posso perceber e posso nominar vários feitos na vida dessas mulheres que estão aqui sentadas. Começar saudando a Deise. Lembro da Deise um dia que, 4 horas da manhã, nós discutindo ainda um plano de salário dos enfermeiros que haviam ficado de fora, um importante debate, ficamos até de madrugada, e ela brigando como presidente de um sindicato, composto a sua base de, a grande maioria de mulheres, e que Deus tinha um plano na tua vida, né, Deise, para estar aqui hoje, representando não só mais os enfermeiros, mas as mulheres do Distrito Federal. E que bom que você está aqui, porque essa bancada, ela tem se encolhido, se mantido, mas ela não se ampliou na velocidade que ela precisava de se ampliar. E essa reflexão tem que ser feita aqui pela sociedade do Distrito Federal. Quero cumprimentar a Jaqueline, que conheço ela desde a época do Roriz, governador Roriz, muito novinha também, fazendo campanha lá em Santa Maria, uma guerreira, saía entregando flor na cidade inteira. Mas aquele simbolismo era para falar assim, eu estou aqui, me olhem. E deixou sua marca registrada, já está no 2º mandato, tentou várias vezes, não desistiu. E isso é tão importante, porque, às vezes, a mulher vai para a política, quando na primeira derrota, volta para casa e fala, não quero saber mais disso. E não desistiu e continuou, e está aí com 2 mandatos, fazendo um belíssimo trabalho, transformando a sociedade. Falar da Jane é motivo de muito orgulho, não só para mim como mulher, mas para várias mulheres. Ela é a primeira negra a ocupar uma cadeira nessa casa.
Será que nós não temos uma sociedade que quase metade da população é negra? Então, a Jane chega numa representação assim, importantíssima para esse parlamento. Uma mulher negra que venceu os desafios através do estudo, que batalhou, que salvou a vida de milhares de mulheres e que fez da sua carreira um legado. Não chega aqui só como delegada, chega aqui como mulher, como uma pessoa que transformou uma comunidade que a aprovou nas urnas, a comunidade do Itapuã, do Paranoá, onde foi a deputada mais votada. Falar da Paula, para mim, eu tenho muito orgulho, porque das 3 que estão aqui, é a deputada que eu tive a oportunidade de compartilhar mandato. E compartilhar mandato, você vive todos os dias, você conhece as pessoas, você tem a oportunidade de conviver com elas. E eu tive a grata oportunidade de conviver com a Paula. Sempre muito aguerrida nas pautas que ela acreditava, mãe de 6 filhos. A gente sempre brinca que a maternidade da Câmara, essas pautas de criança, não passavam no plenário sem a Paula ser ouvida, porque foi isso que a motivou a estar na política, lutar para que as nossas crianças tenham um legado, tenham uma possibilidade de ter acesso à creche e tantas coisas. Então, assim, vê-la novamente aqui na Câmara Distrital, Paulo, eu acho que você tem a grande oportunidade de viver o cenário nacional, como eu tive, e de viver o dia a dia do nosso Distrito Federal. Eu tenho certeza que você dá muito orgulho para os seus eleitores. E falar da Jane aqui, que também que eu a conheço desde o meu primeiro mandato, é sempre muito ativa aqui dentro da Câmara Distrital, trabalhando, batalhando por essa pauta nossa, para que ela não viesse a ser finalizada. A Gisele, eu sou suspeita a falar da Gisele, porque a Gisele, ela é minha amiga desde quando nós éramos jovens do PSDB, né, Gisele? Já falei para a Gisele, agora já vai defender a terceira idade do PSDB, né, Gisele? E sempre muito aguerrida também. Muito aguerrida, né, muito trabalhadora e sempre muito dinâmica naquilo que acreditava, muito doce no trato com as pessoas, isso é muito importante. Eu quero saudar todas as lideranças, as mulheres que estão aqui, no nome da Elza, que está aqui, a Ilza, que está aqui do Itapuã, uma grande liderança, uma grande mulher também, e sabe a vivência da nossa comunidade, no seu nome saudar todas as mulheres que estão aqui. Os homens que estão aqui, eu vou saudar no nome do Max. Max, você foi o único que passou no teste aqui dos homens, que está aqui nessa sessão, né? Uma salva de palmas para o Max, que veio prestigiar as mulheres, com esse carinho da pauta feminina, porque eu sempre falo que a pauta da mulher, ela é feita com mulheres e homens. Ê, Pepa, você já tinha ficado de fora, ó. Pepa chegou também, tinha saudado. Falei que só o Max que veio prestigiar as mulheres. Aí você ouviu isso e veio correndo, né, Pepa? O puxão de orelha no PP eu ia dar. Falei, poxa, cadê vocês lá? E falar dessa semana legislativa, ela é um marco para esse parlamento. Por quê? É nessa semana que você movimenta muitas das pautas, você traz as pessoas para dentro do poder legislativo, você faz as discussões que precisam de ser feitas, e isso demarca que, independente da pessoa que estiver aqui, vai acontecer a Semana da Mulher. Vocês vão discutir sobre o que nos falta, aonde queremos chegar, qual a importância da participação da mulher na política. E aí eu quero confessar algo aqui para vocês, do fundo do meu coração. Está aqui a Dani, que trabalhou comigo muitos anos, essa mulher que representa a pessoa com deficiência, que um dia chegou na minha sala, falou assim, eu quero ser mãe. Falei, Dani, você tem certeza dessa decisão? Absoluta. Tenho certeza dessa decisão. E são mulheres como essa, mulheres fortes, que fazem parte da minha história, da minha trajetória. Mas se vocês fossem olhar um pouco para o que nós, mulheres, passamos no nosso dia a dia, o nosso turno de trabalho ainda é diferenciado. A gente ainda acumula várias funções, e muitas delas nós fazemos questão de fazer com o maior carinho, que é a questão da maternidade. Eu, pelo menos, faço com muito carinho, com muito orgulho, de cuidar dos meus filhos, quando o tempo me permite, naquilo que me permite. E nós nos cobramos muito. Nós nos cobramos quando a gente se ausenta de casa para trabalhar pela população do Distrito Federal, quando seu filho chega e fala assim, mãe, de novo a senhora vai sair, a senhora acabou de chegar. Mas a gente faz isso porque a gente sonha. E mulher é um bicho que sonha muito.
mas através da mão de milhares de mulheres a gente vê a transformação de uma sociedade. Você pode reparar que as sociedades mais evoluídas na pauta de direitos humanos, ela tem a grande participação de mulheres. Ela tem a participação de mulheres desde o parlamento ao poder executivo, aos altos cargos do judiciário, e é isso ainda que o Brasil precisa de passar, de avançar. Por mais que a gente fale sobre esse tema, as pessoas falam assim, poxa, mas é muito mimimi. É mimimi você ver um cara entrar dentro de um hospital e dar 5 tiros numa mulher? Isso é mimimi? Nós podemos abrir mão de discutir essa pauta? Quem que acha que pode abrir mão de discutir essa pauta? É porque nunca recebeu uma mulher vítima de violência, nunca conversou com uma família, nunca conversou com um órfão do feminicídio e nunca viveu a política pública na profundidade que ela precisava de viver. O dia que nós tivermos uma sociedade menos machista, menos patrimonialista, menos patriarcal, nós vamos ter uma sociedade onde as meninas e mulheres do Brasil podem crescer sem ter medo da violência. E isso tem que ser dito por esse parlamento, como ele está fazendo aqui nessa tarde de hoje, que para um momento tão importante como esse, que faz uma programação tão importante como essa, para dizer, olhem para nós, nos percebam, e nos percebam com igualdade. Por que a política, às vezes, é tão dura com as mulheres? Por que a política, às vezes, castiga as mulheres até nos comportamentos que, para muitos dos homens, seriam sido chamados de heróis? Porque nós ainda vivemos uma sociedade muito desigual, que precisa de mais mulheres no parlamento, que precisa de mais mulheres no poder judiciário, que precisa de mais mulheres no poder executivo e mais mulheres participando e tomando decisões. A Paula, quando ela colocou aqui que tudo passa pela bancada feminina, na Câmara Federal, passa mesmo. Eu tive a honra de coordenar 79 mulheres, de diferentes espectros ideológicos. Mas, quando se chegava a uma conclusão na bancada feminina, nós sabíamos que nós éramos poderosas no plenário, porque aquilo passava no plenário, porque foi consensuada entre nós. Muitas das coisas que foi tratada pela bancada feminina foi levada para o plenário, como a mãe monoparental, na época do Covid, recebeu dobrado o auxílio, porque aquilo passou pela bancada. E tantas outras discussões passam pela bancada. A Paula teve a honra de aprovar comigo um projeto que eu fui relatora, que muita gente ainda nem sabe que existe, as mulheres não estão nem usufruindo disso direito ainda. Nós aprovamos na Câmara Federal a licença maternidade. Hoje, ela pode ser compartilhada pelo homem e pela mulher. A mulher, se ela quiser tirar 1 mês, ela pode tirar. Se o marido quiser tirar 3 meses, ela pode tirar. Se ela quiser tirar o tempo dobrado e fazer meio período, ela pode. Então, foram avanços para que a nossa sociedade perceba com igualdade. Porque a maternidade é um momento onde que o homem também tem que se dedicar à criação dos filhos. Não é um momento só nosso, é um momento onde que você também tem que pactuar, né, o nosso acordo social, familiar, pode-se dizer assim. Então, muitas coisas, eu tenho certeza, que sairão desse parlamento através do olhar dessas mulheres poderosas. E poderosas, no primeiro momento, que chegaram aqui. Quantas que tentaram e não chegaram? Quantas mulheres, às vezes, você chama ela para a política, ela fala assim, Deus me livre. Para se montar nominata, eu falo isso como presidente de partido, para se montar nominata, as mulheres falam assim, eu não quero isso para a minha vida, porque ainda parece que é um terreno hostil. E ele realmente é hostil. Mas, assim como diz Cora Coralina, essas mulheres que estão aqui, muitas que me sucederão e muitas que passaram, elas caminham na montanha, retirando pedras e plantando flores, para que outras mulheres possam chegar em outro momento e ver um cenário diferente, para que as nossas meninas possam viver num país muito melhor. Parabéns a essa bancada maravilhosa, parabéns à Câmara Distrital, cumprimento aqui o presidente Wellington também, que não se faz presente, mas tenho certeza que a assessoria dele está aqui registrada, e falo para essas mulheres que aqui estão, continuem. Por mais que seja difícil, a Deise falava algo comigo, assim que ela ganhou a eleição, ela falou assim, Celina, isso aqui é muito difícil,
Meu Deus, eu pensei que fosse outra coisa. Porque você já não tem o sono como você tinha, você já acorda com o telefone cheio de problema. E a cobrança, às vezes, em cima, né, das parlamentares, ela é muito pesada. A gente já acorda sendo cobrada e já dorme sendo cobrada. E, por muitas vezes, a mulher pode falar assim, não, eu quero ir para casa, eu quero ir para outro lugar. Continuem, continuem. O Distrito Federal precisa de vocês. Parabéns, muito obrigado, Deus abençoe. Quero registrar a presença da Coronel Cristiane, da Polícia Militar, a presença do senhor diretor legislativo desta Casa de Leis, Ricardo Sérgio, e quero agradecer e registrar a presença do artista plástico Otoniel Fernandes Neto, que nos honra com a exposição Impressões do Meio Ambiente, que ficará exposta até o dia 19 de junho. Amanhã, a programação terá continuidade no auditório desta Casa de Leis, às 9 horas. Agradecemos às autoridades que compuseram este dispositivo e declaramos aberta a 4ª Semana Legislativa pela Mulher. Na sequência, no plenário, teremos a sessão legislativa especial. Muito obrigada.